O que você pensaria se estivesse se afogando, boas ou más lembranças? Ele pessoalmente não pensaria em nenhuma delas, porque Noé mal se lembra do próprio nome. Não havia nada além de escuridão. Mas então ele viu a luz e sentiu como se sua existência estivesse sendo controlada como uma marionete. Os mundos voavam como se estivessem em uma névoa. Sua alma mergulhou em inúmeras vidas, mas cada um deles o rejeitou, e esse ciclo se repetiu infinitamente. Ele era uma alma perdida em busca de um recipiente. Ele renasceu uma e outra vez, até que ele falhou e ele escapou. Ele bebeu deste cantil. Noé caiu no chão. Ele não conseguia encontrar um corpo que pudesse acomodá-lo e não conseguia entender o que estava acontecendo ali. A única coisa que ele entendia era que estava vivo. Noé estava realmente vivo, e além disso, tinha o corpo de um homem adulto. Ele sentia um alívio enorme. O chamavam de Noé, e ele se lembrava de fragmentos de sua vida passada. Mas tudo estava misturado em sua cabeça. O homem não conseguia entender quem ele era e o que era aquele gosto desagradável em sua língua. Será que o cara que era o dono daquele corpo tinha acabado de beber veneno? Noah leu o bilhete que o cara deixou e percebeu que seu nome era Vermil. E o líquido no frasco era uma poção de cura, mas parecia matá-lo em vez de curá-lo. Esse cara definitivamente tinha inimigos. Cada vez que me saluda, cuando me ve, hago como si no pasara nada especial. E eles eram pequenos demais para causar uma ferida tão grande no peito de Vermil. Ele esperava que a criatura que havia causado tal ferimento já estivesse longe dali. De repente, ele viu uma criatura maligna à sua frente, que correu para atacar. Noé fugiu e se perguntou em que mundo ele havia renascido. Ele não podia fugir como um covarde, decidiu lutar e se virou para enfrentar o inimigo. Noé estendeu a mão e percebeu que tinha magia. El señor Shahei ordenó a todos que se tumbaran en el suelo. Hombre cariñoso. Este macaco aproximou-se do seu corpo e olhou para ele com ganância. A alma de Noé assistiu a isso de cima. Foi muito ofensivo morrer tão rápido depois de renascer. Ele nem conseguia se lembrar do que aconteceu depois de sua vida anterior. Noé sempre acreditou que havia algo após a morte, mas ele não imaginava que teria que enfrentar uma fila muito longa lá também. Filas para alguma coisa. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero cuando volví en mí, vi que todo el edificio del gimnasio estaba en llamas, y ya no había hombres armados, ni el señor Shahei. Claro que não foi ótimo, porque ele nunca se casou nem teve filhos. Ele nem sequer envelheceu graciosamente. Tudo o que ele teve foi uma educação inútil, embora amasse ensinar música para crianças. E esses eram momentos que ele nunca queria esquecer. Mas o destino o irrita, e o próprio trabalho que ele amava obrigou seus colegas professores a lhe darem licença médica para que ele não fosse demitido. Mas ainda assim não afetou nada. El ambiente en la sala era caluroso, y debido al humo de monóxido de carbono, no había absolutamente nada que respirar. Foi uma monotonia sem fim até Noé chegar ao fim. O destino o esperava, e Noah Vines morreu aos 26 anos. Ele era uma autoridade para seus 86 alunos, e era alvo de muitas orações. Pero no, era ese tipo del cementerio. ¿Qué hace aquí de todos modos? Ele perguntou à garota que lhe contou isso se ela era Deus, e descobriu que ela era Rebirth, uma das muitas deusas da reencarnação. Ela disse a Noé para beber do poço da água da vida, para que ele perdesse as memórias de sua vida passada e continuasse para a próxima. Noé não ficou feliz com isso, ele não queria esquecer tudo. De repente, uma rachadura apareceu no céu claro deste mundo. Noé não conseguia acreditar que algo assim pudesse acontecer na vida após a morte. Um guerreiro negro desceu do céu com uma arma na mão. Ele se dirigiu à deusa Renascimento, chamando-a de uma linda flor, e disse que sentia falta dela. A deusa ficou surpresa por ele ter voltado. Parece que ele gosta de perder. Ela atacou o guerreiro negro e a batalha começou. Noé pensou com horror no que poderia acontecer com ele se morresse após a morte. Ele nem queria saber a resposta para essa pergunta. Ele entendia que o mundo ao seu redor estava desmoronando e ele precisava sair dali urgentemente. Rebirth aconselhou o guerreiro negro a se esforçar mais se quisesse que ela começasse a lutar com ele mais seriamente. O guerreiro respondeu que, como esse era o desejo dela, ele ficaria feliz em atender ao seu pedido. Eles começaram a brigar, e Noé viu a deusa cortar a mão esquerda de seu oponente. E o jovem decidiu que a única maneira de sair dali era beber a água que a deusa lhe oferecia. Ele não tinha tempo para se preocupar em perder suas memórias. Noah não podia ficar ali parado sem fazer nada. Ele estava cansado de esperar que sua vida começasse. Ele já está farto de tudo isso. Ele se jogou em um poço de água. A morte eterna seria melhor do que ser forçado a vagar aqui indefinidamente. Noé sentiu como se estivesse voando para algum lugar. E então ele sentiu que estava vivo novamente e estava entre os macacos mortos, completamente nu. Noé morreu repetidas vezes.
dezenas e centenas de vezes. Tudo se tornou como uma névoa, e cada morte era semelhante à anterior. E toda vez que ele voltava, ele se encontrava naquele frasco. Foi uma agonia, mas ainda foi melhor do que aquela maldita fila interminável, e em algum momento, Noah conseguiu recuperar as coisas de Vermil. Só que a magia nunca retornou. E ele ainda podia senti-la dentro de si, escondida nos cantos de sua mente turva. E com a morte veio a experiência. Noé percebeu que os macacos sempre usavam os mesmos ataques, e a cada morte ele aprendia pouco a pouco como combatê-las. Ele notou como eles se preparavam antes de pular e como seus olhos revelavam seus movimentos. Seus ataques podiam ser previstos pelo movimento de suas patas, e, embora ele não fosse mais forte ou mais rápido que eles, ele não iria desperdiçar essas vidas em vão. Ele esperou nessa fila por milênios e sua paciência acabou. Eles não estavam jogando o mesmo jogo. Não importava quantas vezes os macacos o matassem. O principal era que ele os matasse uma vez. Os alunos da academia voavam em espadas sobre a floresta. Noé os viu e pediu ajuda, explicando que estava perdido. Ele ficou um pouco surpreso que esses caras pudessem se mover facilmente pelo ar em espadas voadoras. Eles perguntaram a Noah o que aconteceu com ele. Mas ele não pôde dizer a verdade, porque não sabia o que Vermil estava fazendo lá e quem ele era. Noé contou aos rapazes que estava ferido, e também que foi atingido com força na cabeça por um macaco gigante, e que todas as suas memórias estavam bagunçadas. Tudo o que ele sabia sobre si mesmo era seu nome: Vermil. Os jovens olharam uns para os outros e deram de ombros. Curiosamente, Zen entró en un diálogo y respondió que los magos como yo no somos enviados al frente, lo que significa que me enviarán al departamento de transporte para hacer carga. A su vez, Zen respondió que es un piromante y un poco aeromante, por lo que a menudo está en el frente de batalla. O rapaz que se ofereceu para ajudar Noah se apresentou e disse que seu nome era Frederick. Ele pediu para segurar firme durante o voo, pois não queria lidar com um professor de arbitragem morto. Noah decidiu que, se Vermil era um professor, as pessoas deviam saber quem ele era, e a pessoa que tentou matá-lo poderia até ser alguém que ele conhecia. Ele precisa ter cuidado. Parece que ele não está em menor perigo agora do que estava na floresta. E agora ele nem sabe quem são seus inimigos. Eles logo chegaram à cidade de Arbitrage, voando até o prédio de uma das maiores academias rúnicas do continente. Noah pensou que, apesar do perigo, essa situação poderia ser ideal, pois em uma academia de verdade, ele poderia se misturar à multidão e começar a aprender magia. Só precisava evitar a tensão desnecessária, escondendo-se atrás de sua amnésia repentina. Ele não deveria se preocupar. Se alguém pudesse ajudá-lo, seriam as pessoas da academia, ou então eles descobririam que ele era uma farsa, e então ele seria transformado em um rato de laboratório para sempre. Zen entró a la casa conmigo y me entregó una computadora portátil que contenía los conceptos básicos de la magia. Noé lhe disse que não conseguia responder corretamente, porque tinha batido a cabeça com tanta força que tudo estava misturado. E o homem perguntou se ele realmente nem se lembrava dele, ao que Noé sugeriu que ele era um curandeiro. O homem respondeu que consideraria sua resposta um não, porque Vermil havia simplificado seu papel de uma forma terrivelmente ridícula. Ele o lembrou que seu nome era Ricardo e que ele era especialista em runas de cura. Richard colocou a palma da mão no peito de Noah e começou a estudá-lo. Noah se perguntou ansiosamente se revelaria que não era o verdadeiro Vermil. Richard afirmou que, após examinar seu corpo, ele pôde dizer com certeza que não era um demônio, mas um homem. Mas sua mente estava turva. Ele expressou confiança de que tudo se encaixaria após o descanso, porque esta é a melhor cura para a amnésia. E Noah se perguntou se ele seria capaz de dizer que o antigo Magnus Vernil estava morto. Richard afirmou que somente o tempo determinaria se Vermil se recuperaria ou não. E Noah percebeu que o homem odiava muito o professor, e talvez tenha sido ele quem lhe deu o veneno. Enquanto isso, Richard agradeceu a Frederick por levar Magnus à academia, e prometeu que garantiria que seus esforços fossem recompensados. Depois, disse a Noah que notificaria o diretor sobre seu retorno e se ofereceu para escoltar o professor até seu quarto. La energía de la superpotencia comenzó a mover la manija en diferentes direcciones, al menos con cierto éxito. Percebendo que Noah não o tinha, ele declarou que isso significava que eles estavam cancelando o antigo. Quando Noah entrou na sala do professor, ele viu uma desordem incrível. E Richard disse que enviaria alguém para ver como ele estava. Mas até lá, ele deveria ficar ali. Quando o médico foi embora, Noah não conseguia se livrar da sensação de que sabia mais do que havia decidido mostrar. Ele caminhou até a mesa e viu a chave que Vermil havia deixado lá por algum motivo. Noah Vines
sentou-se na cadeira do professor e disse que agora era professor novamente e que não haveria dificuldades. Então, ele encontrou um bilhete para o aluno de Vermil. Pelo visto, esse Vermil era um cara malvado. Não é de se espantar que alguém quisesse matá-lo. Pelos documentos, pode-se concluir que Vermil era um professor de magia. Noé agarrou a cabeça. Como ele deveria ensinar os outros se ele mesmo não entendia nada? De repente, alguém bateu forte na porta do escritório e um homem de constituição heróica, que se autodenominava Braden, apareceu diante dos olhos de Noah e perguntou o que havia acontecido com ele. Noé respondeu que havia recebido uma pancada grave na cabeça e perdido parte de sua memória. Braden lembrou ao professor que ele o havia avisado sobre a gravidade da perda de memória e que os Linwicks ficariam furiosos se ele se machucasse, mas não recebesse o tratamento adequado. Noah decidiu que pelo menos o homem não o odiava, o que era bom considerando seu porte, enquanto Braden o lembrava que Vermil teria uma aula em 1 hora. Braden o informou que ficaria fora da cidade por alguns meses e não poderia mais substituí-lo, mas Noah decidiu que não queria outra pessoa mexendo em sua cabeça. Noah acalmou o gigante e disse que estava bem e que era apenas uma pequena perda de memória, que só precisava lembrá-lo onde era sua aula. E Braden disse com irritação que era no prédio G, sala 100, e que ele não deveria se atrasar, porque se seus alunos fossem reprovados na prova, isso refletiria mal nos Linwicks. Noah agradeceu a Braden e garantiu que não se atrasaria para nada no mundo. Então seu olhar caiu sobre uma página de jornal com uma manchete sobre um grupo de ladrões de rostos. Isso lembrou Noé de algo, mas ele não teve tempo de pensar nisso. Noah correu para a aula no prédio G. Ele já estava atrasado e o prédio era uma espécie de labirinto. Noah não encontrou ninguém no caminho para a aula, mas finalmente chegou lá. Ele olhou ao redor cuidadosamente, tentando encontrar algo útil ali, e ouviu passos. Alguém estava vindo para cá. Uma menina entrou na sala de aula e perguntou curiosamente o que ele estava fazendo ali. Noé respondeu que estava ali para dar uma aula, e então viu um rapaz que também entrou na sala de aula e perguntou à menina, chamando-a de Isabel, com quem ela estava falando. O menino notou a professora e ficou surpreso ao notar que nunca tinha visto Vermil aparecer na aula antes. E Noah ficou surpreso ao ver que os alunos tinham realmente a sua idade. O menino perguntou a Isabelle se a professora percebeu que a aula já tinha começado há 40 minutos. Noah decidiu que poderia lidar com a dupla e se ofereceu para dar uma aula maravilhosa aos alunos. Isabel perguntou diretamente o que ele estava tentando retratar. Noah pediu desculpas por não parecer ele mesmo para eles, pois havia sido atingido na cabeça e estava com uma leve perda de memória. Então ele convidou os alunos a se sentarem e pediu que respondessem a todas as suas perguntas, surpreso pelo fato de os demais alunos ainda não terem chegado à aula. Todd, esse era o nome do cara, explicou que a turma toda era formada apenas por eles dois, e não havia mais ninguém. Eram apenas eles presos ali com ele. Noah comentou que 2 era melhor que 0, e pediu que eles se sentassem. E Todd perguntou surpreso se ele iria realmente ensiná-los, já que eles eram da mesma posição que ele. E ele só tinha essa posição porque era membro da família Linwick. Noah decidiu que a família Linwick devia ser muito poderosa, e Isabel pediu ao professor que simplesmente lhes desse um passe automático, e que não interferissem com ele, era melhor deixar tudo como estava antes. Noah respondeu que talvez não fosse tão talentoso, mas tinha uma experiência que eles não tinham. Ele tem tempo até o final da aula, e, gostem eles ou não, ele pretende ensiná-los. E Todd perguntou ao professor com interesse o que ele iria ensinar a eles. Na vez anterior, ele pareceu ter seduzido uma aluna, e Isabel acrescentou que ela era uma de suas alunas. O professor nem foi demitido depois disso. Noah lembrou aos alunos que ele era o professor deles, e que eles não precisavam gostar dele, mas tinham que tratá-lo com respeito, mesmo sabendo em seu coração que Vermil era um verdadeiro idiota. Noé convidou os alunos para falar sobre as runas. Ele perguntou aos alunos o que era aquilo, e Ted, indignado, perguntou ao professor se ele realmente os considerava crianças. As runas permitem que eles coletem energia e usem magia, e todos sabem disso. E Isabelle acrescentou que o professor perdeu completamente o juízo. Noah disse com uma expressão séria que agora estava claro para ele que nenhum deles tinha ideia do que estavam falando. Eles apenas tinham dado a definição mais vaga e inútil possível, porque ele não tinha perguntado o que as runas faziam. Ele tinha perguntado o que elas eram. Isabelle perguntou ao professor o que ele queria dizer. Noé perguntou se eles sabiam para que as runas serviam, o que elas eram em si mesmas. Eles não poderiam usar algo completamente se não soubessem exatamente como funcionava. Todd admitiu que não sabia,
e Isabel perguntou à professora se isso importava. E Noah respondeu que eles deveriam conversar um pouco sobre magia. O que ela pode fazer? A menina respondeu que a magia podia fazer qualquer coisa. E Noah perguntou se realmente não havia nada que a runa não pudesse fazer. Isabelle respondeu que ele só poderia usar uma runa por vez e que ela não poderia ressuscitar os mortos. Noah disse que a magia tem seus limites e que o começo do entendimento vem do conhecimento dos elementos mais fundamentais e que as runas podem definitivamente trazer uma pessoa de volta à vida. No entanto, ninguém sabe o que elas realmente são, e Todd perguntou irritado ao professor. Ele não afirma saber, não é? Noé respondeu que qualquer um que diga que sabe exatamente como algo funciona é um mentiroso ou delirante. Sempre há algo que pode ser aprendido. Noah desenhou uma runa no quadro e Todd perguntou se era sua runa, e o professor confirmou. Os alunos não conseguiam acreditar que ele tinha acabado de desenhar aquilo. E o professor explicou que aquela runa estava em seu livro, e ele mesmo pensou que, obviamente, não deveria ter feito aquilo por algum motivo. Todd se levantou de seu assento e perguntou incrédulo se ele os deixaria vê-la de graça, e Isabel sugeriu que o professor tinha batido a cabeça com muita força. Noah explicou que o trabalho de um professor é ensinar seus alunos, mas ele decidiu que precisava ser mais cuidadoso ao fazer suas próximas perguntas. Ele perguntou aos alunos se as runas também têm classificações, e o que torna uma runa menor. Todd acendeu um fogo mágico na palma da mão e respondeu que elas não poderiam conter tanta magia e eram menos controláveis que as grandes runas. Runas maiores são simplesmente mais fortes. Mas isso não significa que as runas menores sejam fracas. E Todd demonstrou o poder de sua runa. Noah agradeceu a Todd pela demonstração e disse que parecia que a definição deles tinha se expandido muito. Agora, algum deles poderia dar uma definição mais precisa do que era uma runa? Quando ele não obteve resposta, ele disse que era bom, porque perceber que eles não sabiam de algo era o primeiro passo. Mas isso não significava que eles tinham que parar de procurar uma resposta. O que mais a runa fazia? Todd disse que elas podem ser combinadas e também conferir poder às coisas. E Noah convidou os alunos a pensar no que a runa consiste e a dar a resposta na próxima lição. Ele decidiu passar para a questão mais importante agora. Noah se virou para Isabel e perguntou: como ela ativa suas runas? A menina respondeu que você precisa se imaginar mergulhando dentro de si mesmo. Então, o professor sugeriu que eles verificassem se não tinham certeza das respostas e se tinham certeza do que estavam falando. Ele sugeriu que olhassem as runas novamente e dissessem o que aconteceria. Ele decidiu que, quando terminassem, faria o mesmo. Os alunos concordaram e Noah decidiu que era hora de sentir a magia. Mas onde poderiam estar suas runas? Poderiam estar dentro de sua alma. E ele tem muita experiência, porque ele mesmo era uma alma. Então não deveria ser muito difícil. Ele já havia usado magia, era como meditação. Ele se lembrava das runas do livro, que agora lhe vinham à mente. Parece que ele tem 5 runas de vento e 2 runas de cinzas. Todd mencionou combinar runas e parece combinar notas em um acorde completo na música. Noah agarrou a cabeça com as 2 mãos. Era outra runa. Foi a 8ª runa que lhe lembrou de algo. Ela o lembrava daquele guerreiro da vida após a morte. Algumas horas depois da aula, Noah se forçou a se concentrar e imaginar magia. Ele ficou satisfeito ao perceber que suas runas estavam funcionando novamente. Mas toda a energia, e até mesmo a mágica, tem limites e logo suas capacidades se esgotaram. Noah foi à biblioteca e o lugar parecia muito apresentável, diferente de sua sala de aula. Ele se perguntou se conseguiria café de graça aqui. Noah foi até o bibliotecário e disse que precisava de alguns livros sobre runas, alguns conceitos básicos, nível básico. Por acaso, a conversa deles foi ouvida por uma garota ruiva que, virando-se para Vermil, disse que a família Linwick parecia ter caído muito mais do que ela pensava, já que ele estava procurando por tais livros. Ele não consegue encontrar algo tão básico com os recursos da família? Noah, é claro, não sabia quem era essa garota, e respondeu que seria um desperdício usar os recursos da família Linwick em uma ninharia. E por que desperdiçar o tempo deles quando ele poderia encontrar esses livros ali? A menina percebeu que aquilo era estúpido, mas nem ele era tão estúpido a ponto de continuar batendo a cabeça na parede, pois estava procurando livros para iniciantes. Ela acrescentou que era uma visão lamentável, considerando o fato de que ele era um professor de primeira linha. Talvez ele encontrasse uma nova maneira de levantar as saias das mulheres. Depois disso, a garota usou magia nele, o que jogou o professor a 2 metros de distância. Vermil realmente era um pedaço de merda, já que todos o odiavam. Noé não sabia o que responder e disse que era um velho e ruim passatempo,
e que ele estava procurando uma ocupação mais útil. Moxie, esse era o nome da garota, respondeu que não havia tolos dispostos a acreditar em seus contos de fadas, que ele era uma verdadeira vergonha para sua família e se encaixava perfeitamente nela. Noah percebeu que Moxie também o odiava e notou um guia de captura de rostos em suas mãos. Ele diria que ela era uma tola. Mas baseado no que ele sabe sobre Vermil, esse é o tratamento que ele merece. Talvez Moxie tenha sido uma das pessoas que tentaram matá-lo. Noah se levantou e perguntou novamente à bibliotecária sobre os livros. Após receber o que queria, Noah se trancou em seu escritório para entender melhor como suas runas funcionavam. Algo lhe dizia que a enorme runa que lhe apareceu definitivamente não era normal. No entanto, chamar a atenção para isso seria estúpido e, de qualquer forma, por que Vermil tinha tantas runas do vento menor ruins? Parecia que ele era de alguma família semi-influente e, portanto, suas runas deveriam ser melhores, ou elas eram realmente apenas para levantar as saias das garotas. Além daquele gigante, ele tem 5 runas de vento e 2 runas de cinzas. Embora ambos sejam ventosos, eles parecem diferentes, um deles não está saturado. Se compararmos, é como se cada um deles fosse um balde ou uma fonte separada de energia. Quanto mais cheios de energia, mais fortes eles são. E matar monstros faz o balde ficar maior e mais cheio de água. Provavelmente foi isso que ele sentiu na floresta, quando finalmente matou o macaco. Embora da energia das runas de cinzas esteja quase em zero, ela ainda é mais poderosa do que as runas de vento, quase totalmente carregadas. Acontece que as runas pequenas são como pequenos baldes à sua maneira, que sempre permanecerão tão pequenos. Isso significa que se ele quiser ficar mais forte, ele precisa substituir essas pequenas runas, preenchê-las com energia e descobrir como combiná-las. Noah pensou alegremente em como era bom ter um objetivo além de não morrer. Ele sentiu como se a runa do vento tivesse reabastecido suas reservas de energia e decidiu tentar algo novo. Ele colocou uma grande pilha de papéis na sua frente e a levantou no ar. Noé se concentrou no objeto e usou magia. Ele conseguiu cortar uma pilha de papel ao meio bem no ar, como se fosse com uma navalha. Agora a magia do vento estava clara, e algum dia, talvez, ele até seria capaz de voar se a estudasse perfeitamente. Mas ele não conseguia nem sentir a runa das cinzas quando tentava usá-la. Ela simplesmente não respondeu, e Noah decidiu se concentrar no que já estava funcionando por enquanto. De repente, ele teve uma ideia. Talvez pudesse limpar o escritório usando magia do vento? Ele tentou. Noah conseguiu, e pensou que agora que sabia o que procurar, ele podia sentir uma de suas runas do vento se esgotando enquanto a usava. E agora era a hora da próxima etapa de seu plano mestre. O professor foi para casa tomar um banho relaxante. Depois disso, ele decidiu ver o que havia no armário deste vermil, e descobriu que o professor era constante em suas roupas. Noé estava escovando os dentes antes de ir para a cama, quando ouviu uma batida forte na porta. Ele decidiu que não deveria abri-la, pois assim os convidados indesejados pensariam que ele estava dormindo. No entanto, eles continuaram a bater na porta, e ela finalmente se abriu com um golpe forte. Noah se escondeu atrás do armário e alguém entrou no quarto, caminhando pesadamente. De repente, o homem escorregou em algumas folhas de papel espalhadas e caiu no chão com estrondo. Noé saiu de trás de seu esconderijo e viu com horror que a mulher havia escorregado em seus papéis, batido a cabeça e parecia não ter pulso. Ela estava morta, e Noé presumiu que todos pensariam que ele a havia matado. Noah ouviu um farfalhar e olhou ao redor. Era Moxie, a quem ele disse que nem tudo era como parecia para ela. Noah disse a Moxie, armado com sua espada, que entendia a antipatia dela por ele, e parecia que ela tinha seus motivos para isso. No entanto, ela deve acreditar nele, ele não matou a mulher, mas ela mesma caiu. Moxie verificou o pulso da mulher morta e perguntou a Noah se ele de repente decidiu praticar suas piadas. Mas ela ainda está impressionada que Vermil tenha conseguido matá-lo. Ele realmente treinou, e Noah se perguntou por que Moxie ela estava agindo como se tudo estivesse bem. Ele pediu à menina que lhe explicasse o que tinha acabado de acontecer e quem era aquela pessoa. Moxie respondeu que, aparentemente, ele realmente é um idiota, porque na frente dele está um verdadeiro ladrão de rostos. Diante do olhar confuso de Noah, Moxie perguntou se ele não tinha lido o aviso que foi enviado a todos. Debes estar siempre en guardia y no ceder ante el gremio de la regulación mágica. No dejar que te conviertan en su esclavo. No debo rendirme, pase lo que pase. Noah presumiu que, como era um ladrão de rostos, significava que ele roubou o corpo de alguém. E Moxie confirmou isso, acrescentando que provavelmente era alguma pobre empregada. Noah perguntou esperançoso a Moxie se havia alguma chance de ela sobreviver, mas a garota respondeu que já estava morta,
já que eles só conseguem capturar corpos mortos. Noah decidiu que deveria ser mais cuidadoso com os corpos que deixou para trás depois de morrer. E Moxie disse pensativamente que não entendia por que o ladrão de rostos veio para cá em primeiro lugar. Eles geralmente eram atraídos por magia, mas ninguém treinava em seus quartos, porque você poderia destruir tudo ali acidentalmente. Então Moxie pediu ao professor que guardasse tudo o que aconteceu entre eles. Porque se alguém descobrisse que o ladrão de rostos havia passado por ela e sido morto por Vermil, ela se lembraria disso pelo resto da vida. Noah concordou, mas disse que não seria de graça, que queria fazer algumas perguntas a ela, porque ele tinha sido atingido na cabeça recentemente. Sua memória estava confusa e havia lacunas em seu conhecimento. Moxie concordou em ouvir e lhe deu 10 minutos para fazê-lo. Noah perguntou à menina por que havia monstros na escola, se ali não deveria ser seguro. E Moxie respondeu que ali era mais seguro, mas não seguro. Os ladrões de rosto são um problema novo para eles, mas estão longe de ser o pior que já enfrentaram. Os monstros querem suas runas tanto quanto querem as runas dos monstros. Noah percebeu que a garota se referia à energia que eles obtêm ao matar monstros. Moxie confirmou essas palavras e acrescentou que o poder contido nas runas funciona nos dois sentidos. Caso contrário, não haveria sentido. E Noah concluiu que então eles podem pegar as runas dos monstros. Y el sheriff habló de mí con los lugareños, pero aparentemente no le parecí demasiado Algumas sementes apareceram em suas palmas, as quais ela jogou no corpo morto do ladrão de rostos. Moxie perguntou surpreso a Noah como ele não podia saber disso. Ele estava fazendo perguntas que só uma criança poderia fazer. Ele respondeu que todas as suas antigas memórias simplesmente ficaram turvas. Noah ficou surpreso e encantado ao ver que as sementes mágicas de Moxie haviam engolido completamente o corpo do ladrão de rostos. E se perguntou do que mais essa garota incrível seria capaz. Moxie olhou fundo nos olhos de Noah e disse que, se não soubesse, teria pensado que ele também era um dos ladrões de rostos, porque até eles eram mais espertos do que ele, e pediu que ele fizesse a próxima pergunta. Noah não tinha certeza do que exatamente a garota havia mencionado como uma runa mestra, mas aquela enorme runa em sua alma certamente não parecia normal. Então ele perguntou se havia algum monstro com runas mestras por perto. Moxie esperava que não houvesse nenhum por perto. Todos eles variavam em força, mas o mais forte deles poderia destruir a arbitragem. O mais próximo era um ceifador do inferno, e até ele o espalharia como pasta. Sua força está no nível do segundo nível e, com a runa mestre, chega até a se aproximar do terceiro. Noah passou para a terceira pergunta e perguntou à garota por que os livros deles não diziam uma palavra sobre como fazer novas runas. Moxie respondeu que se os Linviks tivessem descoberto como fazer isso, então ele deveria avisá-la. Como ele poderia fazer tais perguntas quando seus grimórios tinham todas as suas pesquisas escritas? Noah decidiu que precisava dar uma olhada mais de perto no grimório, o livro de feitiços. Ele perguntou a Moxie se isso significava que não era possível aprender as runas simplesmente desenhando-as e estudando-as mais de perto. E a garota, cansada, disse a ele que as runas eram recipientes, mas que poder era o que esses recipientes armazenavam? E, infelizmente, para as runas armazenarem poder, poder era necessário. Noah assentiu compreensivamente e disse que era como um impulso inicial, porque era impossível começar a se mover sem usar energia. Era como dar partida em uma bateria de carro. Moxie concordou com essa declaração e acrescentou que formar uma runa em sua alma requer tanto a energia da runa quanto o seu design. Então elas são mantidas em segredo. As combinações de runas são guardadas ainda mais estritamente. Saber quais runas podem ser combinadas sem destruir a alma é incrivelmente valioso. Noah decidiu fazer uma última pergunta: se ela sabia quem não gostava dele. E a garota respondeu que seria muito mais fácil listar as pessoas que gostavam de Vermil. Él, sin embargo, pasó directamente de las bromas a los negocios y por alguna razón decidió interrogarme. Eles apertaram as mãos e Moxie disse que achava que ele iria perguntar a ela como lidar com as provas do mês que vem. Noah murmurou que ficaria bem e decidiu que esse era mais um item em sua crescente lista de coisas que ele precisava explorar. Ao sair da casa do professor, Moxie o avisou para não contar uma palavra a ninguém sobre os invasores de rostos, porque se ele tivesse esquecido o que aconteceu quando ela estava com raiva, então ela não o aconselhou a fazer nada para descobrir. A mí me pareció ni siquiera eso. Estoy seguro de que la familia Langley son hombres lobo. O canhão tinha 30 andares de altura,
E Noé pensou que se ficasse sentado esperando, não ficaria mais forte. Ele ficou na fila e pegou o elevador até o 30º andar. O dono desta arma, Tim, cumprimentou o professor e perguntou para onde mandá-lo desta vez. E embora Noé não achasse que essa fosse a maneira mais segura de chegar a lugar nenhum, ele pediu para ser enviado para Burnt Acres. O gerente o avisou que certamente devolveria o professor dentro de 24 horas. Noah disse que sua última viagem o deixou com uma concussão grave. Ele pensou que Vermeil tinha perdido a vida por causa disso. Mas o que ele estava fazendo ali? O dono do canhão garantiu que a viagem foi totalmente segura e que nunca houve problemas com esse mecanismo. Ele disse ao professor para entrar na cápsula, porque havia uma longa fila esperando do lado de fora. No último momento, Noah ficou com medo, mas o gerente disse que ele sempre gostou dessa parte da viagem. Noé se consolou com o pensamento de que, mesmo que aquela coisa o matasse, pelo menos ele ressuscitaria. Mas talvez ele devesse ter deixado seu frasco lá. O canhão disparou e o corpo de Noah estremeceu. A propriedade Linwick era majestosa e luxuosa. No corredor de um enorme e belo castelo, Braden conheceu seu pai. Braden relatou que fez tudo conforme solicitado, mas Vermeil estava agindo de forma muito estranha. Seu pai lamentou que ele tivesse melhorado em relação ao seu comportamento habitual, e Braden sugeriu que talvez ele estivesse simplesmente chegando ao fim de sua missão. E seu pai expressou dúvidas sobre isso. Ele exclamou que Vermeil cumpriria seu propósito tanto na vida quanto na morte. Enquanto isso, Noah estava voando sobre Burnt Acres. Finalmente, ele sentiu o chão sob ele. Ele se levantou e viu que o lugar ainda estava tão carbonizado quanto quando o deixou. Noah decidiu que não tinha nada a temer. Ele sempre poderia suportar a dor, e a arma o traria de volta em 24 horas. Quando ele terminar aqui, esses monstros aprenderão a temê-lo. Aqui ele pode praticar sem medo. O principal é se embrenhar um pouco mais na mata, pois esse lugar é essencialmente abandonado. Mas primeiro, Noé subiu em uma árvore para olhar calmamente o livro de feitiços de Vermeil. Ele esperava encontrar algo mais interessante lá do que as runas do vento. Al final resultó que llegó al vampiro local, lo que no es del todo sorprendente, y le presentó cargos por la muerte del anciano. El vampiro estaba completamente tranquilo y audaz. Havia uma runa de fogo aqui, uma runa de planta. A runa da escuridão parecia muito pretensiosa para ele. Água, luz, eletricidade, metal, nada disso lhe convinha. Ele precisava de algo único, algo que lhe permitisse usar seu conhecimento da Terra. Naturalmente, ele não sabia como criar armas nucleares e não se lembrava das fórmulas dos compostos químicos, porque era professor de música. Noé procurou no livro a grande runa da vibração que ele encontrou lá. Vermeil descartou essa runa muito cedo. Com vibração suficientemente forte, é possível criar terremotos pequenos e grandes, bem como vibrações ressonantes. Agora, a frase arrasar até o chão assumiu um novo significado para ele, e parecia que ele finalmente havia encontrado seu estilo. Noé estava decidindo qual das runas ele substituiria pela runa de vibração. As runas das cinzas são muito mais fortes que suas outras runas, mas ele ainda não sabe como usá-las. Então, Noah decidiu começar substituindo uma das runas do vento. Alpha Chester sabía mucho más, pero aún no había confirmado. Noé tentou e percebeu que quase conseguiu. Depois de algum tempo, ele conseguiu compor uma nova runa. Ela quase não tinha energia, então por enquanto ele tinha que confiar apenas nas runas do vento. E agora, era hora de procurar alguns macacos para realizar uma pequena vingança. Logo, em uma das clareiras da floresta, Noé descobriu 2 monstros. Ele calmamente chamou o macaco que estava roendo o cadáver de seu companheiro. Noé usou magia. A cabeça do monstro estava separada do corpo, como se tivesse sido cortada pela lâmina afiada de uma espada. Noé percebeu que a energia deste macaco mal havia recarregado as cargas rúnicas, e ele realmente esperava que não fosse uma espécie em extinção, porque planejava exterminar um número considerável deles. Noé subiu na árvore novamente para pegar sua próxima vítima. Ele nunca havia lutado contra um grupo inteiro de macacos antes, e viu apenas 3 deles, entre os quais havia um parecido com o que o matou. O momento do verdadeiro teste havia chegado, e Noah cuidadosamente se aproximou do grupo, que se comunicava em uma linguagem incompreensível. A ideia da inteligência deles era desagradável para Noah, e ele levou 1 minuto inteiro para entendê-la. Mas ele não se esqueceu de que aqueles bastardos o haviam matado primeiro. Noé usou magia de vento contra o grupo, que imediatamente matou 2 macacos. Noé saiu da emboscada e perguntou ao indivíduo restante se aqueles 2 eram seus amigos ou se ele iria apenas comê-los. O monstro investiu contra Noé, e ele percebeu que acertar um alvo em movimento era muito mais difícil. A besta se aproximou rapidamente de Noé,
e ele viu como o monstro fazia os mesmos movimentos do indivíduo que o havia matado antes. Noé sabia que agora ele o atacaria com as duas mãos. Ele poderia prever o movimento do macaco e derrotá-lo. Entretanto, ele não foi rápido o suficiente para reagir rápido o suficiente, e o monstro o matou. Noah pensou que precisava continuar seu treinamento. A última coisa que Noé viu foi um monstro nojento começando a comer seu rosto. Noé já sabia que após cada morte sua cabeça começaria a rachar. E até que isso passasse, ele não poderia usar magia. Parecia que a dor de cabeça durava cerca de 12 horas. Ele viu o monstro e decidiu tentar novamente. Noé viu o macaco correndo em sua direção e estava prestes a agarrá-lo pelos lados. Agora ele sabia que haveria um golpe de cima, e então o monstro faria um ataque horizontal. Mas o macaco morreria antes que ele pudesse completá-lo. A cabeça do monstro realmente rolou no chão. Al regresar a casa de la tienda con tales noticias, no sabía qué hacer. É hora de voltar. O dono da arma ficou surpreso ao ver que o menino estava tão gravemente ferido. Noé tranquilizou o velho e disse que não estava ferido, mas simplesmente esqueceu que deveria retornar tão cedo. Y en segundo lugar, el gremio mágico todavía descenderá a esta pequeña ciudad para averiguar las razones. Noé decidiu levar uma muda de roupa extra na próxima vez e, depois de se trocar, foi para a aula com seus alunos. Todd e Isabel estavam atrasados, mas chegaram mais cedo do que da vez anterior, e Noah percebeu que eles estavam apostando se ele apareceria para a segunda aula ou não. Noé decidiu que tinha perdido algo ao ir para Burnt Acres. Isabelle disse ao professor que as aulas eram de 2 em 2 dias, e que era para ter sido ontem. Mas o professor não apareceu. Eles vieram aqui para passear, porque raramente alguém vem a esta sala. Noah pediu desculpas por estragar todos os planos deles. Mas já que eles estavam ali, por que não fazer uma aula para compensar o que aconteceu ontem? O professor perguntou aos alunos como eles estavam se saindo com a lição de casa. E Todd disse que nada lhe vinha à mente, e que ele simplesmente suprimia seu estresse com comida, enquanto Isabelle pedia a Vermil que finalmente lhes dissesse a resposta para a pergunta sobre o que são runas. Noé sorriu e declarou que ele mesmo não sabia a resposta para aquela pergunta. Se fosse tão simples, eles já teriam a resposta. É exatamente isso que eles precisam descobrir por si mesmos. Isabelle franziu a testa e perguntou ao professor: então por que perder tempo fazendo-os pensar sobre isso? Noah respondeu pensativamente que o tempo gasto pensando nunca era desperdiçado. E agora, eles deveriam discutir com eles por que era importante ter boas runas, já que você só poderia ter 7 runas para cada nível. Ele fez a pergunta: o que acontece quando eles passam para o próximo nível? E Todd respondeu que, se eles combinarem todas as 7 runas em uma mais forte, se funcionar, ele poderá absorver um grande número de runas daquele nível. Dessa forma, você pode ir de um tipo geral, como fogo ou vento, para outros mais especializados, como névoa de gelo ou algo mais. Isabelle acrescentou que se essa combinação não funcionar, as runas podem quebrar, e ele ficará aleijado até curar sua alma. E isso pode levar anos. E é por isso que as combinações de runas que funcionam são tão bem guardadas, e as intenções da pessoa que as combina também têm efeito. Noé observou que tudo isso parecia lógico. A família Vermila provavelmente tinha uma grande coleção, embora Noah não achasse que seria uma boa ideia pedir ajuda a eles. Depois de 30 minutos, o professor encerrou a aula e pediu que eles resumissem o que tinham aprendido. Runas são como baldes de água, só que a água é a energia com a qual elas os enchem. Runas pequenas são baldes menores, e runas grandes são maiores, e quando elas enchem completamente todos os 7 baldes, elas podem combiná-los em um balde melhor. Todd e Isabelle olharam surpresos para a professora. Noah rapidamente pegou sua maleta e disse que eles já tinham conversado o suficiente, que ele não queria sobrecarregar ninguém e que eles continuariam a discussão quando se encontrassem novamente. Isabelle perguntou pensativamente a Vermil o quão forte ele havia batido a cabeça, já que agora ele parecia completamente diferente do que era antes. Noah respondeu que não importava, já que ele realmente gostava do atual. E Todd acrescentou que eles quase o respeitavam. O professor lembrou aos alunos que a aula aconteceria em 2 dias, no mesmo horário. Os alunos se despediram do professor e saíram da sala de aula. Langley pidió ayuda y prometía ayudarlo en todo lo que pudiera, pero necesitaba más. Ele precisava de uma pausa, e talvez o cansaço fosse um efeito colateral de suas muitas mortes. Mas ele não podia procurar os sintomas online agora porque não estava aqui. 2 dias depois, Noah estava sentado em seu escritório e ainda faltavam algumas horas para as aulas. Mas sua cabeça doía muito por causa da magia.
Ele até teve algumas visões, talvez seja só paranoia por saber que os assassinos de Vermil ainda estão soltos. De repente, pareceu-lhe que a figura de um macaco brilhou na abertura da janela, ou talvez fosse apenas um truque de luz, e Noah decidiu ver por enquanto se o treinamento do dia anterior havia levado a alguma coisa. Ele desenhou uma runa e desejou que a energia tivesse tempo de se acumular nela. Noé mal conseguiu segurar as coisas na mesa enquanto elas começavam a se mover. Ele não esperava que funcionasse, e se as runas de vibração e vento funcionassem bem. Então ele estava usando a runa de cinzas incorretamente. Noé colocou uma vela e vários objetos, incluindo um pedaço de papel, na placa de laboratório. Ele acendeu uma vela e segurou o papel diante dela. Noé usou magia em uma pilha de cinzas e percebeu que não poderia criar cinzas com magia, mas poderia controlá-las. Mas por que ele não percebeu isso antes? As runas não criam seus elementos, elas os controlam. Mas eu me pergunto o quanto mais poderosas são as runas maiores em comparação às menores. Talvez a diferença não seja tão grande. Se ele consegue controlar as cinzas, elas ainda são cinzas, e por algum motivo elas não cortam as coisas da mesma forma que o vento. Provavelmente foi devido à quantidade de energia armazenada nas runas. Então, Vermil guardou algumas runas de vento fracas e achou mais fácil usá-las do que trabalhar com as mais poderosas. Foi bom que ele só tivesse se livrado de uma runa do vento. Caso contrário, ele teria perdido sua maneira confiável de lutar. Mas ele ainda não conseguia descobrir o que era. Provavelmente seria estúpido tentar fazer qualquer coisa com ela. Ele nem sabe como essa runa enorme funciona. Talvez ele possa usá-lo com um simples toque. Assim que Noé tocou na runa, ele imediatamente viu aquele guerreiro negro na sua frente. Foi uma visão. Ele ficou com sua arma na frente do monstro acorrentado. Ele então balançou sua lâmina, rasgando seu estômago. Então muitas runas apareceram no céu, incluindo uma enorme runa, armadura insetoide. Noé pensou que se lembrasse disso, poderia repetir. Este guerreiro não apenas os destruiu, ele os dividiu em partes. A runa mostrou o que faz. Ele se divide em partes. A runa esmagou o monstro em seus componentes. E não apenas o monstro, ela também pode separar outras runas. Agora ele pode separá-las também. Separar e combinar runas é como assar um bolo. É impossível separar ingredientes que já foram misturados. Mas não é exatamente isso que essa runa permite que ele faça? Ele poderia restaurar o ovo e obter o ingrediente original de volta, não contaminado pelo resto da mistura. Agora ele podia combinar e separar runas sem pensar na combinação. Ele podia tentar isso um número ilimitado de vezes. Creo que mi determinación lo dijo todo. Ele correu para a sala de aula, pensando que não deveria mais experimentar a separação, pois essa runa quase o transformou em um inseto. Ele teria que ser muito mais forte para tentar controlá-lo e, ainda assim, se a combinação fosse a chave para uma forma única de magia, então ele acabara de encontrar uma chave mestra. Noah voltou de repente para trancar a porta. Ele não queria nenhum incidente com o ladrão de rostos. Todd e Isabel já estavam na aula e informaram com raiva ao professor que ele estava atrasado. Noah se desculpou e disse que era seu dever se atrasar, mas que ele estava ali agora. Todd perguntou impacientemente ao professor qual era o plano deles para hoje. Saturação de energia, combinações possíveis ou o sentido da vida. Noah respondeu que não havia planejado nada tão grande. Ele só queria fazer uma pequena caminhada hoje. Quando Todd descobriu que eles estavam indo para o campo de treinamento, ele ficou indignado porque o professor nem sabia as respostas para suas próprias perguntas. Como ele iria treiná-los? Noé respondeu calmamente que não faria nada sozinho, mas os dois iriam lutar. Todd sugeriu que essa era outra desculpa para Vermil evitar ensiná-los. E Isabelle disse que ele estava simplesmente com medo de perder para ela. Mis pensamientos diarios sobre cómo mejorar la magia resultaron útiles, y ahora tengo mi primera experiencia. Noah elogiou os meninos pelo espírito de luta. Os oponentes ficaram de frente um para o outro. Cada um deles estava equipado com um ícone de escudo, que criava uma barreira, protegendo contra uma certa quantidade de dano mágico. Esses ícones só funcionavam nos campos de treinamento. Todd perguntou a Isabelle se ela estava pronta para lutar, e ela respondeu que o maior mal que ele poderia fazer era queimar o jantar deles novamente. No fue tan fácil simplemente levantarla y teletransportarla. Había muy poca energía mágica en sus manos. Isabelle materializou uma espada de seu corpo e sugeriu que Todd atacasse primeiro, e Noah não conseguia entender como seus alunos usavam magia sem o aparecimento de runas. O duelo começou. Isabelle disse ao seu oponente que ele estava perdendo tempo brandindo os punhos, porque eles ainda estavam errando o alvo. Todd jogou uma bola de fogo nela e perguntou o que ela achava da precisão agora.
A garota habilmente evitou o ataque e afirmou que essa tentativa também foi mais ou menos. A batalha entre os dois alunos do professor continuou. Noah viu que Todd havia conseguido roubar a espada da garota, mas por algum motivo, ela continuou correndo em direção a ele. Então Isabelle criou outra espada e atacou seu oponente. Todd acabou caído no chão e Isabel perguntou se ele ia declarar empate novamente. E ele respondeu que não suportava a magia dela. Me olvidé por completo de decir que se necesitan camiones de bomberos en el motel antes de que sea demasiado tarde. Isabelle teimosamente afirmou que tinha jogado fora de propósito. Mas Todd discordou e continuou a discutir. Pero entonces se dio cuenta de que llevaba en mí un amuleto casero hecho con engranajes, y no pude juntarlo todo. Pero lo apresuré, ya que el fuego podría abarcar toda la zona. Os alunos olharam confusos para o professor, e Isabelle perguntou: Ele não quer dizer que eles terão que ir até lá, quer? Noah ficou perplexo sobre como eles planejavam passar se não comparecessem ao exame. E Isabel lembrou que eles tinham um acordo e que ele só tinha começado a ensiná-los uma semana atrás. Todd disse ao professor que eles receberiam o que ele pediu, porque eles tinham concordado com isso no começo do semestre. E Noah percebeu que Vermil iria aceitar propina desses alunos. Cada novo fato sobre esse babaca o fazia odiá-lo mais e mais. Noé respondeu que agora os planos haviam mudado e eles agiriam de forma diferente. Então Noah pediu que eles o lembrassem do que aconteceria na prova, e eles ficaram horrorizados. Como o professor poderia não saber o que aconteceria lá, já que eles teriam que matar um assassino? Noah deu de ombros e perguntou se o exame era só sobre isso. Mientras tanto, Arthur y los otros hombres lobo llamaron a Chester para informarle que el problema de los vampiros se había resuelto. Isabelle observou que era fácil para ele dizer isso, já que seriam eles que iriam lutar contra eles, e Todd sugeriu que, quando o professor estava fazendo a prova, ele provavelmente também deu propina a alguém, assim como agora estavam tentando dar a ele. Noah respondeu que havia matado muitos slashers. Chester no se rindió. Necesitaba saber si este tipo era un mago o un hombre lobo. Arthur dijo que notó el tatuaje del mago, pero no había ningún olor mágico. Noah fechou os olhos e pensou que sentia muita falta dos momentos em que seus alunos o respeitavam. Mas ele não deixaria que o professor o decepcionasse novamente, mesmo que não fosse ele quem os decepcionasse. Noé abriu os olhos e disse aos alunos que eles praticariam nas próximas semanas e que, se ainda não estivessem confiantes, à medida que a prova se aproximasse, ele permitiria que colassem, mesmo sem suborno. Então eles fizeram um acordo. Isabel disse a Todd que eles não tinham escolha se quisessem matar o assassino. E se quisessem ficar mais fortes, não precisariam mais trapacear. A garota se virou para Vermil e disse que eles tinham tempo antes do exame e que, se ele não os convencesse até lá, o acordo estaria encerrado, mas que ele não deveria se gabar, pois ainda era um péssimo professor. Algumas horas depois, Noah já estava no local onde os assassinos moravam. Depois de matar 3, ele descobriu que podia usar magia sem mostrar suas runas. Ele só tinha que imaginá-las em sua cabeça. E se ele conseguia matar assassinos tão facilmente, então Todd e Isabel realmente não tinham nada com que se preocupar. Depois que você tiver aprendido completamente a lista de ataques deles, não há nada que possa surpreender os macacos. Pensando nisso, Noé se perguntou por que todos lutavam da mesma maneira. Talvez houvesse um sargento macaco por aí em algum lugar. De repente, uma pedra enorme voou na cabeça de Noé. Y en ese momento el sheriff llegó al café para recibirlo, pero Ela caminhou até Noah, que estava morrendo, e lambeu avidamente o sangue que escorria pela mão dele com sua longa língua. Sua alma pairava acima de seu corpo morto, e ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Um macaco enorme segurava seu corpo, e embora ele estivesse morto, a dor ainda era sentida. Noé estava dormindo em sua cama. A manhã chegou e os pássaros faziam tanto barulho do lado de fora da janela, como se estivessem martelando pregos em seu crânio. Ele puxou o cobertor sobre a cabeça e se perguntou por que cada vez que morria sua cabeça doía mais e mais. Talvez ele morresse com muita frequência ou tivesse um limite. Noé abriu a janela e afugentou os pássaros irritantes. Ele se tornou muito autoconfiante, sejam esses macacos previsíveis ou não. Eles ainda são mais fortes que ele. E embora ele possa ter uma chance infinita de lutar contra eles, Todd e Isabel não têm. E se eles forem atrás de macacos que atiram pedras, como o que o matou, os meninos não sobreviverão e não retornarão dessa luta. Runas, macacos sanguinários, manter seus alunos vivos. Há tanta coisa que ele precisa ter em mente. el siguiente vampiro escuchó todo, pero murió sin entender nada. De repente, Noah sentiu como se estivesse olhando para um assassino através do espelho. Ele assumiu uma postura de luta
e percebeu que não havia ninguém na sala. Ele estava realmente ficando louco. E quem imaginaria que a mente humana, em um nível psicológico, não está suficientemente preparada para lutas constantes e morte? Noah sentiu que precisava beber algo urgentemente. E ele fez isso, colocando um pouco de bebida num copo. Ele se acalmou um pouco e decidiu passar para a próxima pergunta, embora não soubesse qual. Todas as perguntas eram importantes. Era difícil classificá-los em ordem de importância. Noé decidiu começar com uma dor de cabeça. Depois que ele morreu pela última vez, estranhas rachaduras apareceram nas runas de sua alma. Será que essa dor pode ter algo a ver com isso? Não parecia muito bom. Havia um monte de buracos em sua alma. Elas eram enormes, pois ele não as tinha notado antes. Mas de repente ele percebeu que elas estavam gradualmente se estreitando. Foi bom perceber que o problema poderia se resolver sozinho. Mas pelo que parece, em seu estado atual, levará semanas para que tudo seja restaurado aqui. E Isabelle disse que este lugar está conectado à sua alma. Então isso deve causar dano à sua alma toda vez que ele morrer. Então, se ele morrer com menos frequência, tudo voltará ao normal. Quase todos esses buracos devem ter aparecido durante seus primeiros dias em Burnt Acres. Se ele tivesse continuado a morrer lá, poderia ter sido desastroso. Foi bom que ele tivesse descoberto tudo, e o primeiro ponto da lista de perguntas pôde ser riscado. E aparentemente, ele estava indo muito bem com o segundo ponto também. Sua runa de vibração ficou mais forte. Noah não tinha certeza de quanto mais seria necessário para preenchê-la completamente, mas estava feliz com o progresso. Era muito melhor do que tentar sobreviver como professor na Terra. O terceiro item na lista de tarefas era uma pegadinha. Ele disse a Todd e Isabel para treinar e lutar na semana seguinte para se preparar para a viagem para Scorched Acres. Então ele deveria ter bastante tempo. Somente aqueles atiradores atrapalharam um pouco seus planos. Ou, para ser mais preciso, as pedras daqueles macacos atiradores. Ele não conseguia matar esses monstros e, além disso, no momento em que eles o matavam, ele só conseguia notá-los 2 vezes em 4. Por sorte, ele só tinha visto lançadores nas profundezas de Burnt Acres. Então, contanto que ele treinasse os garotos na orla da floresta, tudo ficaria bem. Com cada morte, ele aprendia um pouco sobre como lutar contra os lançadores, mas ao mesmo tempo, sua dor de cabeça piorava, mas ele conseguia lidar com eles. Uma semana depois, Noah decidiu que, com a prova se aproximando, não podia relaxar, porque seus alunos precisavam dele. Ele não tinha intenção de decepcioná-los como Vermeil fez. Noah chegou à aula e encontrou seus alunos lá, que não esperavam que ele chegasse na hora, e Isabelle perguntou ao professor com esperança. Talvez ele tivesse entendido tudo e decidido cancelar o acordo? Noé respondeu que o acordo ainda estava de pé e que eles precisavam ir porque tinham um longo dia pela frente. Todd perguntou ao professor irritado por que ele de repente decidiu se preocupar com o treinamento deles. O que havia mudado? Noé pensou em seus discípulos na Terra e pensou que francamente não havia mudado muita coisa. Ele simplesmente não teve a chance de vê-los alcançar tudo. E mais uma vez, tendo recebido tal oportunidade, ele não poderia desperdiçá-la. Ele disse em voz alta a Todd que estava preocupado porque era seu trabalho. Depois disso, eles se dirigiram para o canhão de transporte. Noah cumprimentou Tim e pediu que ele colocasse o canhão em Scorched Acres. Clara me aseguró que todo en el motel se había quemado y no se había encontrado ninguna evidencia. O professor explicou que estava realizando um treinamento com os alunos antes do exame. Tim preparou a arma e mandou todos entrarem. Todd sentiu-se mal só de ver a cápsula. Todd tinha certeza de que para onde estavam indo, eles encontrariam a morte. E Isabel perguntou a Noah como ele os havia convencido. Mencioné una vez más que nadie me debe nada. Y más aún, nadie debe saber nada. Vale la pena mantener la boca cerrada. A menina disse que ele estava chantageando-os. E Noah respondeu que eram apenas palavras. Tim apertou o botão vermelho. Em Scorched Acres, os alunos ficaram horrorizados ao ver um esfaqueador em uma árvore. Noah se virou para Isabelle e a lembrou que ela havia se gabado de suas vitórias em batalhas. Agora ela poderia lutar contra aquele monstro. A menina decidiu que realmente precisava tentar. Ou seria conhecida para sempre como uma fraca. E se convenceu de que aquele era apenas um macaco estúpido. Ela materializou uma espada de plasma e avançou em direção ao monstro. Noé acreditava que ela seria capaz de lidar com ele sem dificuldade. Mas se não, ele estava pronto para resgatá-la. A fera também correu para atacar a menina. El hechizo de invocar una bestia se convirtió en uno de los más favoritos. Era posible invocar el espíritu de un dragón de agua cuyo poder de combate ya estaba en el nivel de la etapa de fundación. Isabelle exclamou que a criatura quase a matou
e Noah explicou que isso aconteceu porque ela não estava confiante em suas habilidades. Se ela lutasse como na arena, então ela não teria nenhum problema. Todd observou que era fácil para ele dizer isso, já que eles não podiam pagar por escudos como garotos ricos como ele. Noé, pergunte aos seus discípulos se eles acham que ele tem esse escudo elegante. Ele tirou todas as roupas para mostrar que o objeto havia sumido, mas Todd presumiu que estivesse nas calças. Os alunos viram que seu professor não tinha um escudo, e Isabelle afirmou que ele era ainda mais estúpido do que eles imaginavam. Por que ele decidiu vir aqui sem um escudo? Ele era apenas um de primeira classe. E o que aconteceria se o macaco tentasse matá-los? Todd apoiou a garota e disse que com esse maldito escudo, ele pelo menos tinha uma chance de escapar. Mas agora, se eles encontrassem um assassino, ele simplesmente mataria todos eles. Noé respondeu que eles achavam que seria mais seguro daquele jeito, porque, se ele tivesse um escudo, lhes daria tempo para escapar. E os discípulos concordaram com essa afirmação. Nesse momento, um rugido furioso foi ouvido na floresta, e Todd gritou histericamente que era o fim para todos eles. Luego de esta frase caminaron hacia el auto. Se puede respirar aliviado. Ele deu alguns passos à frente, ordenando que seus alunos o observassem atentamente. Depois disso, ele foi em direção ao grande assassino, afirmando que tudo isso cairia na prova. Olhando para o monstro que atacava, Noah disse que os assassinos, assim como todos os outros na floresta, atacam da mesma maneira. Se eles conseguirem prever, certamente conseguirão vencer. Os alunos atônitos olharam para o cadáver de um animal enorme que seu professor havia matado. Noah voltou para seus alunos e disse que eles não precisavam de escudo, a menos que fossem atingidos. Todd disse que agora era a vez dele, e Isabel disse que cabia a ela restaurar sua reputação. Noé disse aos seus alunos que ele não estava ensinando-os a confiar apenas no instinto, mas que agora ele estava ensinando um padrão, como ler o oponente. Isabelle se concentrou e brandiu sua espada. E Noé acrescentou que se eles aprendessem, não precisariam de escudo para se apoiar. A vida era uma única corrida. Logo, eles conseguiram matar o assassino, e isso deixou os alunos felizes. Isabelle compartilhou alegremente suas impressões de como ela desviou das garras do macaco. Todd repetiu, dizendo que o monstro não tinha chance. Ele sabia exatamente o que ia fazer. Noé afirmou confiantemente que se continuassem assim, no momento em que pudessem comprar escudos, se acostumariam a lutar sem eles, o que seria muito útil para eles, principalmente se todos pensassem da mesma forma que eles. Ted compartilhou seus pensamentos sobre gastar dinheiro em poções de cura, porque é nisso que o professor gasta o dinheiro que sua família lhe dá. Noah pensou sobre isso e lembrou que aquele cara, Braden, também era um Linwick. Poderia ter sido ele quem deu o veneno a Vermil? Todd deu um tapinha no ombro do professor e disse confiantemente que era claro que ele estava gastando dinheiro nisso. Só alguém que queria morrer lutaria contra um assassino sem um escudo e poções de cura. O professor respondeu que não tinha desejo de morrer, mas não tinha medo da morte em si. O medo ajuda, está incrustado neles por uma razão, os preserva, mas ao mesmo tempo os restringe. Se eles dessem ouvidos ao medo, nunca correriam riscos. Portanto, ele não tem medo da morte, mas pelo contrário, ele entende. De repente, Ted viu algo e perguntou ao professor o que era, e à distância Noah notou o lançador. Ele imediatamente ordenou que seus discípulos saíssem. Disse-lhes para seguirem o caminho por onde tinham vindo e não voltarem, para que não fossem ouvidos. Eles, de mãos dadas, começaram a cumprir a ordem do seu mestre. Noah acreditava que ficaria bem e que, se morresse agora, Todd e Isabel também não sobreviveriam. De repente, Noé viu com horror que o atirador não estava mirando nele. Una multitud de enemigos se abalanzó sobre el barco desde distintos lados. O professor, segurando o ferimento no peito, caiu. Isabelle, vendo isso, tentou voltar, mas Todd a segurou. Entretanto, a menina se libertou e correu para ajudar Vermil. Noah se levantou pesadamente e ordenou que Isabel e Todd corressem. O professor viu um lançador a poucos metros dele, pronto para atacar. Noé pensou que quando voltasse à vida, provavelmente não teria magia, mas decidiu fazer o que fosse preciso para impedir que o macaco chegasse aos seus alunos. Invocó al dragón espiritual para que lo ayudara, quien voló directamente hacia el ladrón. Então Edmundo reuniu vários livros sobre regras de conduta e normas de ética para a comunicação com os nobres e disse que ensinaria tudo ao menino. O monstro não permite que você chegue perto dele, e sua precisão a essa distância deixa muito a desejar. En este punto, el villano entró en modo de ataque y envió sus 100 pies para atacar al héroe. Ele desenhou aquela runa e agora o macaco não conseguia mais vê-lo. A floresta estava iluminada por muitas luzes e tudo ao redor tremia.
El villano gritó y vociferó que sus trucos baratos no ayudarían a escapar de la mano del guerrero en la etapa del elixir dorado. Noé não precisava mais ver seu inimigo para lutar contra ele, porque sabia tudo sobre ele. Ele já via cada movimento seu. Noé até tinha sua própria teoria sobre esses macacos. A razão pela qual todos atacam da mesma maneira e por que são atraídos por ele. Só havia um detalhe que ele não conseguia entender. Por que depois de tantas tentativas era impossível prever absolutamente tudo? Mas agora ele entende isso também. Algo os está controlando. Algo os está enviando para cá, para um lugar onde eles não deveriam estar. O macaco freneticamente pegava pedras com as patas e as jogava para onde podia. Noé usou magia, mas o lançador desviou. Noé foi atacado novamente. Ele deitou-se de costas e pensou que os arremessadores nunca desviavam daquele jeito. Suas runas de vento acabaram e ele agora está indefeso. Sentindo as garras em seu pescoço, Noah esperava ter pelo menos dado tempo suficiente para seus alunos escaparem. Ele também se lembrava claramente de como os olhos do macaco mudavam antes de esquivar e contra-atacar. Los niños estaban a punto de salir cuando nuestro héroe los llamó. Ele não podia mais renascer, mas ainda tinha uma runa. E eles estavam bem no meio da floresta, que estava cheia de cinzas. Essas foram suas últimas ações conscientes, que foram, no entanto, coroadas de sucesso. E aquela voz e aqueles olhos, talvez, pertencessem ao ceifador infernal. Noé olhou ao redor e percebeu com alívio que havia conseguido, que havia matado o arremessador. Agora era a hora de encontrar Todd e Isabel. Noah vestiu as roupas que havia escondido com antecedência, pois o resto estava rasgado em pedaços. Noé sussurrou que teve sorte. Seus discípulos haviam escapado e que Deus não permita que alguém o veja morrer e ressuscitar. Noah se sentia incrivelmente cansado e sabia que não tinha mais utilidade. Mas Todd e Isabel eram fortes o suficiente para sobreviver até que o canhão de transporte os transportasse de volta. O professor encostou as costas no tronco da árvore e decidiu tirar uma soneca. Quando retornaram, Tim pareceu surpreso que o professor estivesse vivo. E Isabelle disse com alarme na voz que ouviu claramente uma pedra atingir Noah no peito. Como ele poderia sobreviver a tal golpe sem um escudo? Noah disse que teve sorte e que tinha uma quantidade enorme de poções de cura. E Isabelle adivinhou por que o professor mandou eles comprá-las. Vermil perguntou aos seus alunos o que aconteceu com eles quando fugiram, e Todd respondeu que eles correram o mais rápido que puderam, seguindo suas ordens. Mas um macaco os viu e tentou alcançá-los. Nesse ponto, os dois alunos começaram a assumir o crédito pela destruição do macaco. E Noé os interrompeu, dizendo que a aula havia terminado e que eles se encontrariam em 2 dias. Todd e Isabel olharam para o professor que estava saindo com preocupação e expressaram esperança de que Vermil estivesse bem, porque ele realmente os salvou. E Noé pensou que precisava encontrar rapidamente uma cura para essa dor de cabeça insuportável que o assombrava. A imortalidade poderia se tornar uma maldição se alguém percebesse que ele estava impotente após a ressurreição. Embora isso nem seja o pior que pode acontecer, pois a cada morte as alucinações só pioram. Joy abrazó a la niña con gratitud. Elina estaba muy sorprendida por las acciones del nigromante. Noé, pensando que alguém poderia morrer por causa daquele macaco, desferiu-lhe um golpe devastador no queixo. Le agradeció a la niña desde el fondo de su corazón por el regalo. Pessoas ao redor testemunharam o professor Vermil atingindo o aluno, e Noah percebeu que não era um monstro e que estava atacando um aluno que ele teria matado se não estivesse protegido pelo escudo. O aluno era de constituição heróica e ficou muito surpreso ao ver como o professor conseguia quebrar seu escudo com um simples golpe. Nesse momento, apareceu um homem que se dirigiu ao estudante, afirmando que valia a pena deixá-lo por 1 hora, pois ele já havia quebrado seu escudo e tudo isso acontecia dentro dos muros da arbitragem. O grandalhão apontou o dedo para Noah e disse ao professor Silvertide que foi ele quem o nocauteou. Noah decidiu que agora ele seria demitido, ou pior, preso. Então, o que aconteceria com Todd e Isabel? Silvertide olhou para Noah e disse ao aluno que aquele homem era um soldado. Seus olhos tinham visto combate e ele teve sorte de não matá-lo. Alguém que luta contra monstros não pode se dar ao luxo de decidir se eles são amigos ou inimigos antes de agir. Noah se apresentou ao professor e deu seu nome. En ese momento, Joy y Helen aparecieron y vieron que Vulcano había capturado al fugitivo. Tyler respeitosamente entregou a mala caída a Noah e pediu desculpas. Noé, por sua vez, pediu perdão pelo escudo quebrado e apressou-se em deixar o lugar. O professor Silvertide olhou para ele com curiosidade. Noah sentou-se no chão embaixo da porta e não conseguia entender o que estava acontecendo com ele. Ele precisava descobrir. Acreditava que deveria haver alguma pista.
La conversación se apagó después de que todos vieron a los tres hacer. Noé percebeu que todas as alucinações e danos à sua alma aconteceram por causa dele. Nesse momento, Richard bateu na porta, querendo falar com Vermeil. El niño admitió tristemente que no tenían nombres. En su pueblo, solo se daba un nombre cuando se encontraba una planta espiritual en honor a la planta. Richard disse que precisava ter seu estado mental examinado novamente. Atacar alunos era muito pior do que ser um Vermeil. Noé respondeu que não havia necessidade disso, que era apenas um mal-entendido e que ele estava bem. Richard concordou com o professor, mas disse que não gostava do fato de seu pai estar prestando atenção nele só porque teve o azar de tratá-lo mal, e esperava que até ele fosse inteligente o suficiente para não se tornar interessante para ele. Richard então lhe entregou o salário do último mês e explicou que a escola havia pedido que ele o trouxesse, porque Vermeil não o havia buscado pessoalmente. Ele pediu a Vermeil que o poupasse do favor na próxima vez, pois ele não era um menino de recados, e também pediu que ele dissesse ao seu pai paranoico que ele não era estúpido o suficiente para bisbilhotar a cabeça de seu filho. Noah não entendeu se Richard estava o alertando sobre algo ou o ameaçando. De qualquer forma, ele tinha que ficar em guarda. Poucos dias depois, os alunos de Noah esperavam pacientemente na sala de aula a chegada do professor. De repente, eles viram através da abertura no teto como Vermeil voou até lá em uma espada voadora. O professor pediu que eles se afastassem porque ele pretendia voar para baixo agora. Os alunos atenderam ao seu pedido e o professor ficou em pé sobre a espada. Entretanto, o voo se transformou em um desastre e Noah caiu com estrondo no chão do auditório. Todd e Isabel correram em sua direção alarmados e Noah, levantando-se, disse que estava aprendendo a voar, mas ainda não estava acostumado com a espada voadora. Mas era muito legal. Ya estaba esperando la posibilidad de utilizar energía demoníaca. Noah perguntou confuso aos alunos o que era, e a menina respondeu que eram apenas flores e um cartão para salvá-las. E Todd orgulhosamente acrescentou que o cartão foi ideia dele. Noah ficou particularmente tocado pelo texto do cartão, onde Isabelle admitia que talvez nem todos os Linwicks fossem ruins, e o agradecia por ensiná-lo. Justo en ese momento, Helen notó un kobold entre los arbustos y atrajo la atención del nigromante. Ele entregou seu livro de feitiços a Todd e disse que agora eles tinham aqueles recursos. Todd abriu o grimório e exclamou com alegria que ele continha as runas Linwick, e que se isso era uma piada, não tinha graça. Noé jurou que isso não era uma brincadeira, e que faria tudo o que pudesse para ajudá-los. Isabel sugeriu que sua família o mataria por espalhar seus segredos, e Todd acrescentou que agora ele e Isabel poderiam colocar as mãos nas grandes runas. Noah respondeu que se a família não descobrisse, tudo bem. Ele esperava que ambos substituíssem uma de suas runas menores por uma maior na próxima lição. Algo extraño comenzó a suceder con el cobalto. Su cuerpo empezó a temblar y sus ojos se salieron de sus cuencas. Noah, por sua vez, perguntou à menina como isso era diferente de um aluno receber um escudo de seu professor. E Isabel respondeu que normalmente as próprias famílias pagam por eles. Noah disse aos seus alunos que ele tinha que ir agora, e quando terminassem, eles deveriam simplesmente colocar o grimório na gaveta da mesa dele. E se alguém perguntasse, eles deveriam dizer que ele simplesmente o esqueceu lá. Noah se despediu e partiu na espada voadora. E Todd percebeu que havia algo errado com seu professor. E Isabel acrescentou que se sua família não o matasse, a espada voadora resolveria o problema sozinha. Cuando Joy combinó su energía con la energía demoníaca, su alma pareció colapsar. No pudo soportar el poder de la energía demoníaca. Noé respondeu que estava ali para vê-la ensinar. Ele queria aprender com ela porque estava se ausentando muito do trabalho. E estava na hora de aprender os materiais necessários para poder ensinar seus alunos também. Moxie admitiu que ouviu dizer que ele era louco, embora louco não parecesse ser a definição exata de sua condição. Mas ela o deixava assistir à aula desde que ele não interrompesse. Pensó que como pocas personas aparte de los demonios podían controlar esa energía, nadie sabía lo fácil que era usar. A menina concordou e perguntou ao professor: "Isso significa que eles estudarão runas novamente?" El maestro reconoció que este soldado espiritual era simplemente increíble y digno de ser llamado un soldado espiritual demoníaco. Emily percebeu que o teste era apenas uma bobagem chata. El nigromante se preguntó si esto significaba que cada vez que capturaba un alma, tendría que llenarla con energía demoníaca. Tal vez no sería tan fácil de aplicar en una pelea real. Moxie pediu para Emily se esforçar mais. E a primeira pergunta era uma redação sobre quem pode usar runas. E ela escreveu apenas uma frase,
Mas mesmo isso foi melhor do que sua resposta para a segunda pergunta, que ela deixou em branco. A menina respondeu que a segunda pergunta era sobre combinar runas, e que se ela precisasse de uma nova, ela simplesmente perguntaria para sua avó. Moxie concordou com Emily, mas disse que essa não poderia ser a resposta. Moxie ficou brava e disse que ela fez uma pergunta fácil, e Emily ainda assim errou. Como ela pôde esquecer uma das 4 grandes famílias escrevendo apenas 3? King, Heron e Thorin. Por mais repugnantes que os Linwicks sejam, eles ainda são uma das grandes famílias. Emily lembrou-lhes que eles eram seus inimigos, e Moxie disse que ela deveria aprender mais sobre eles, já que os deveres de um nobre não se limitavam às runas. Noah percebeu que a família inteira odiava os Linwicks, e talvez Vermil não fosse o único que era lixo. Ele percebeu que essa garota não tinha metade da tenacidade que Todd e Isabel tinham. Ela recebeu o mundo inteiro de bandeja e não se importou, isso só confirmou a decisão dele, de dar aos seus alunos acesso às runas Linvic. Eles mereciam. Quando a aula terminou, Moxie perguntou a Vermil por que ele ainda estava ali. Ele respondeu que estava apenas pensando e agradeceu a menina por deixá-lo assistir à aula e que foi educativa. Diante do olhar surpreso da garota, ele respondeu que queria dizer que era interessante olhar tudo de um ângulo diferente. Moxie respondeu que estava feliz por poder ajudá-lo e que talvez ela tivesse usado a palavra errada antes, chamando-o de louco. Talvez ele tivesse melhorado. Joy lo miró con admiración y declaró que era su mejor soldado espiritual. Ao sair da sala de aula, ele encontrou 2 homens que rudemente lhe disseram para ter cuidado onde pisava. Noah pediu desculpas e Magus Allen disse a Edward para não perder tempo com essa desgraça, porque eles já tinham gasto muito nisso. Noah achou que a frase do homem soava como se ele quisesse machucá-lo pessoalmente. Parecia que essas 2 pessoas conheciam Vermil, e ele não podia mais adiar. Precisava descobrir as conexões de Vermil antes que uma delas o esfaqueasse pelas costas.